Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da física, aos estudos da dinâmica. Nessa primeira parte desta videoaula, você vai observar um pouco as interações entre blocos e fios. Provavelmente, se você já está assistindo essa videoaula, é porque você já aprendeu interação entre blocos, né? Famoso na física a gente chama de bloquinhos, e você já aprendeu as 3 leis da dinâmica: inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as aplicações dessas leis da dinâmica e nessa videoaula, blocos e fios. Bom, nessa videoaula, então, você vai ver sempre pelo menos 2 blocos interagindo entre si através de uma corda. Então, nessa videoaula, a gente vai ver 2 assuntos. Primeiro, força de tração, que é a força aplicada aos corpos através de uma corda, de um fio, de uma corrente, enfim, desses elementos que tensionam. A força de tração também muitas vezes pode ser chamada de tensão, tá? E a gente vai ver também diagrama de forças, ou seja, vamos aprender a colocar os vetores das forças que estão interagindo nos corpos, tá bom? Então, 2 coisas são importantes nessa videoaula: aprender o que é força de tração ou tensão e diagrama de forças. Bom, repetindo então, força de tração ou tensão é a força exercida em um corpo através de cabos, cordas, correntes, fios e etc. Então, repara que eu tenho o corpo A e o corpo B. Entre eles há um fio, tá? Então, esse fio funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui, ó, a setinha do vetor. Então, o corpo B ele está sendo puxado por essa força F, representada por este vetor vermelho. O corpo A está ligado ao corpo B por um fio. O que está acontecendo neste fio? O corpo A é puxado por esse fio por uma força que nós chamaremos de tração. Tração no corpo A. Pela lei de ação e reação, se a corda puxa o corpo A e essa corda está ligada ao corpo B, também existe uma força de tração. Tá horrível esse meu vetor, ficou meio tortinho aqui, mas não tem problema. Também existe uma força de tração no meu corpo B. A tração A e a tração B, apesar de estarem sendo aplicadas em corpos diferentes, elas estão na mesma corda. Então, eu já posso afirmar sempre, tá? Que a tração A, o valor da tração A, vai ser igual ao valor da tração B. Tá? Isso é muito importante. Por que que esses valores são iguais? Porque estão aplicados na mesma corda, ou, se você preferir, no mesmo fio, tá bom? Então, sempre que o fio ou a corda estiver ligada a 2 corpos, existe uma tração puxando um corpo, né, no caso aí o corpo A, e uma outra tração sendo aplicada diretamente ao corpo B. Porém, apesar de estarem na mesma direção e em sentidos opostos, elas estão sendo aplicadas na mesma corda. Logo, elas têm o mesmo valor. Agora que a gente já viu o que é força de tração, vamos colocar o diagrama de forças. Então, vamos representar vetorialmente as forças que atuam em cada um dos corpos, tá? Então, ó, a gente já viu que, deixa eu colocar aqui, ó, de vermelhinho, no corpo A tem a tração A. Tração A. E no corpo B tem a tração B. Ops. Ficou bem ruinzinho aqui, deixa eu apagar esse. Né? Não é um vetor, tá muito ruim. Aí ficou um pouquinho melhor. E aqui no corpo B tem a tração B. Que outras forças estão atuando nesses corpos, tá?
não é que necessariamente você vai usar sempre, mas é sempre bom você colocar todas as forças que estão atuando nos corpos. Bom, no corpo a Terra exerce sobre ele uma força gravitacional vertical e para baixo, que nós chamaremos de peso de A. Como o corpo A está sobre uma superfície, existe também perpendicular a essa superfície uma reação dessa superfície que é anormal no corpo A. Como o plano, nesse caso, o plano é horizontal, nós podemos afirmar que a normal de A tem o mesmo valor que o peso de A. Não significa, veja bem, não significa que a normal é a força contrária ao peso. Neste caso, como o corpo está em equilíbrio no plano horizontal, elas têm o mesmo valor. No corpo B, que outras forças eu tenho? Bom, obviamente, vou até mudar aqui para um roxinho. No corpo B, sempre lembrando que se tiver num planeta existe uma força gravitacional. No corpo B tem o peso do corpo B e tem a força normal, que é a reação da superfície no corpo B. Como esse plano está horizontal, eu posso afirmar que o valor da normal de B é igual ao peso de B. Professor, sempre vai ser assim? Sempre que o corpo estiver num plano horizontal. Se o corpo estiver num plano inclinado, isso é assunto para uma próxima videoaula. Beleza? Mas tá aí, coloquei todas as forças que estão aplicadas no corpo A, todas as forças que estão aplicadas no corpo B. Então, verticalmente eu tenho no corpo A, verticalmente eu tenho a normal e o peso de A na vertical. E no corpo B, na vertical, eu também tenho a normal e o peso de B. Na horizontal, quantas forças estão atuando no corpo A? Na horizontal, eu só tenho a tração A aplicada ao corpo A, na horizontal. E no corpo B, na horizontal, eu tenho tração de B e força F, que estão atuando na... que estão atuando na horizontal, no corpo B, tá? Então, na horizontal, no corpo B, eu tenho duas forças, tração de B e força F. Já já a gente vai entender no próximo momento agora, a gente vai fazer um exemplo de como utilizar esse diagrama de forças na resolução de um exercício. Então, vamos lá. No nosso exemplo, vamos colocar alguns dados para fazer. Vamos até escrever aqui, ó, exemplo, tá? Vamos colocar alguns dados sobre os elementos aí, sobre os blocos, tá? Eu vou fazer com 2 blocos, mas o que eu fizer para os 2 blocos você pode adaptar e fazer para 3, para 4, para 5, enfim, para quantos forem. No meu exemplo, a massa do corpo A vai ser de 2 kg, tá bom? A massa do corpo B, 1 kg. E a minha força F, deixa eu colocar aqui, ó, vetor. E a minha força F vai ter um valor de 6 newtons. O que eu quero encontrar no meu exercício, tá? A aceleração e a tração, tá? Vamos colocar um elemento aqui, tá? A tração no corpo B. E eu quero achar a aceleração também vai no corpo B. Bom, algumas coisas são importantes a gente destacar. Como o corpo A e o corpo B, eles estão interligados pela corda, a primeira coisa que eu posso destacar é que a aceleração no corpo A vai ser igual à aceleração no corpo B. No corpo B. Eu vou chamar de aceleração do conjunto.
Vou te chamar só de A também, não tem o menor problema, tá bom? Então, eu estou chamando de aceleração do conjunto. E como nós já vimos, a atração do corpo A vai ser igual à atração no corpo B, tá? Não tem o menor problema. Para a gente não trabalhar com duas variáveis, né? Tração A e tração B, como elas são iguais, eu vou chamar tudo de T, tá bom? Então, primeira coisa que a gente faz nesse tipo de exercício é fazer o diagrama de forças, tá? Então, F está atuando no corpo B, o corpo A e o corpo B estão interligados por um fio. Então, no corpo B, existe a tração de B, que eu vou chamar de T. Por que eu vou chamar de T? Porque eu já marquei aqui embaixo, ó. E no corpo A, como também tem o fio, eu também vou ter a tração T. Beleza? Então, separadamente, no corpo A, na direção do movimento, tá? Aqui é o meu movimento. Professor, como que você sabe que o movimento é da esquerda para a direita? Porque eu tenho uma força F puxando, essa força F é resultante nos dois corpos, tá? Ela está puxando os dois blocos. Logo, o movimento está na direção e no sentido da força F. Eu, professor Luiz, vou adotar este sentido como sendo o positivo. Então, tudo que tiver no sentido do movimento vai ser positivo. Tudo que tiver no sentido contrário vai ser negativo. Quem adota o sentido do movimento e o sinal do sentido do movimento é você. Na verdade, sou eu. O importante é você entender que você tem que ir com esse sinal, né, do sentido do movimento até o final do exercício. Então, eu estou adotando que tudo que está no sentido do movimento vai ser positivo. Então, para o corpo A, a gente tem quantas forças no sentido do movimento? Só tem a tração T. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos que tração vai ser a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Lembrando que a aceleração do conjunto é igual à aceleração do corpo A, que é igual à aceleração do corpo B. Tá bom? No corpo B, na direção do movimento, eu tenho mais de uma força. Eu tenho quem? Duas forças aí. Então, F está na direção do movimento, positivo. T está no sentido, na mesma direção do movimento, claro, mas está no sentido o quê? Contrário. Então, como ele está no sentido contrário, vai ser negativo. Lembra, o que está no sentido do movimento, positivo. O que está no sentido contrário vai ser negativo aí. Deixa tudo F para ficar bonitinho. Como é corpo B, é massa de B vezes a aceleração do conjunto. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema linear. Sistema linear. Então, o que eu vou fazer nesse sistema linear? Vou somar as duas equações. Somando as duas equações, o que eu tenho? Bom, tração menos tração, tração menos tração dá zero. Então, deste lado da igualdade só sobra a força F. Do outro lado da igualdade, vou somar tudo. Então, massa de A vezes a aceleração do conjunto, mais massa de B vezes a aceleração do conjunto. Como está tudo multiplicado pela aceleração do conjunto, vou colocar em evidência. Então, massa de A mais massa de B vezes a aceleração do conjunto. Bom, com essa equação agora, eu já consigo encontrar a aceleração do conjunto, que é uma das perguntas, que é a aceleração de B. Como eu sei que a aceleração de B é igual à aceleração de A, que é igual à aceleração do conjunto, a aceleração do conjunto acha a aceleração de B. Professor, como que você tem certeza disso? O corpo A e o corpo B estão interligados. Não tem como eles serem puxados com acelerações
diferentes. Então, no lugar do F, eu vou substituir pelo valor do F. F igual a 6 newtons. Massa de A vale 2. Massa de B vale 1. Vezes a aceleração do conjunto. 2 mais 1, 3. Então, que número multiplicado por 3? Que número multiplicado por 3? Opa! Vai dar 6. Muito simples, né, pessoal? Que número multiplicado por 6 vai dar... Que número multiplicado por 3, desculpa, vai dar 6? Obviamente, 2. Então, a aceleração do conjunto, que é igual à aceleração do corpo B, vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração do corpo B. A outra pergunta é a tração do corpo B. Como tração do corpo B é igual a T, eu vou pegar a primeira equação para descobrir o valor do T agora. Então, T igual a massa de A vezes a aceleração do conjunto. T igual massa de A, 2 kg. A aceleração do conjunto, acabei de encontrar, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a tração T, que é igual à tração de B, 2 vezes 2, 4, como é força, newtons, tá? Então, um exemplo aí de como achar a aceleração do conjunto e a tração na corda, tá? Que está sendo aplicada aos corpos. Tanto faz se é a tração do corpo A ou a tração do corpo B, elas têm o mesmo valor porque estão na mesma corda, tá bom? Espero que essa videoaula tenha te ajudado. Procure agora exercícios para resolver, tá bom? Um abraço e até a parte 2.